Isso é única, eu falo para vocês. Ir para outro país fazer missões, parece que algo sobrenatural acontece que eu não consigo explicar para vocês. Os nossos olhos se abrem. Eu lembro da minha experiência, primeira vez na África do Sul, em 2015, que eu entrei naquele avião com pessoas de todas as religiões, tinha muçulmano, tinha judeu ortodoxo, que a gente sabe que estão lá. Mas quando você põe o seu pé ali, você está com aquelas pessoas, seus olhos se abrem para as nações, para o coração de Deus para as nações, para aquilo que Deus já está fazendo lá e que Ele sim pode usar a nossa vida para levar, né, do seu reino, avançar o seu reino nessas nações. Eu vou resumir muito rapidinho, depois, se vocês quiserem, falem com a Flavinha, a gente marca um Zoom para eu explicar sobre o projeto, mas nós estamos atuando lá como um projeto. Ele normalmente, a gente, como organização, a gente é parceiro de organizações, como aqui da ONG. A gente envia equipes, a gente ajuda sendo uma conexão de recursos, mas esse projeto, particularmente da África do Sul, é como se fosse um projeto que a gente está encabeçando. São 12 anos trabalhando nesse vilarejo chamado Chigamani. Nesse momento, a gente tem 2 focos. Um foco é o foco de empreendedorismo. A gente está finalizando um edifício lá, que vai ser uma padaria, um açougue, um restaurante e uma mercearia. Estamos agora no processo de colocar o telhado, pintar, para que eles possam gerar recursos e se tornarem autossustentáveis. E a outra frente que a gente está trabalhando, que eu acredito que essa equipe vai trabalhar mais especificamente, é a frente espiritual. A gente quer que esse vilarejo seja um vilarejo saudável espiritualmente. Não baseado no que a gente pensa na cultura brasileira ou na cultura americana, mas com aquilo que a palavra de Deus diz a respeito deles, que eles possam encontrar a identidade deles ali e viverem de acordo com o que a palavra diz. Então, a gente está trabalhando com a frente dos homens, frente das mulheres, das crianças e dos jovens, especificamente, né? Então, a gente vai construir, o foco dessa equipe vai ser, vai concentrar mais em crianças, ou em mulher, ou homens, de acordo com quem vai. Hoje a gente tem poucas vagas, então, se você tem interesse, quer saber mais informações da viagem que vai ser em julho, final de julho, cerca de 12 dias de viagem, procura a Flávia. Cadê a Flávia? Já saiu? Acho que está lá fora. Foi com a equipe, né? Procura a Flávia, que ela te passa todos os detalhes. E é o que eu sempre falo, para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Então, assim, tenho muitas experiências de pessoas que falaram, não, eu sei que é para eu ir, mas eu não tenho nem o valor da inscrição. E foram. Deus acordava amigos de madrugada para enviar oferta, venderam yakisoba, venderam brownie, e foram. Gente, é poderoso o que Deus faz nessas viagens, tanto na vida de quem vai, quanto nesses encontros que vocês veem que acontecem no país de destino, tá? Então, eu encorajo vocês, se esse desejo está no seu coração, não deixa nada te prender, tá? Obrigada pela oportunidade. Deus abençoe. Eu quero até aproveitar esse momento para estimular vocês. Assim, a gente está, cada vez que alguém nosso vai, eu penso assim, estamos representados lá, né? Então, o pastor Cláudio deseja ir, o coração está queimando por isso, mas é um investimento pesado. Se você quer abençoar o pastor Cláudio com uma oferta, se abençoar com uma oferta, procure o pastor Cláudio, fale com ele vai ser bênção para a sua vida. A nossa irmã Priscila também iria, mas surgiu um desafio novo, mais ousado, até indo para a Coreia do Sul, na verdade. Então, na mesma data, surgiu uma viagem para a Coreia do Sul, até indo para a Coreia do Sul, e que o sonho dela é alcançar a Coreia do Norte, então tem lá com a equipe de Libras para a Coreia do Sul. Então, mas o pastor Cláudio está se organizando para ir para a África do Sul. Então, se você quer ser um enviador, fala com ele como você pode ofertar, como você pode cooperar. Eu falo sempre com os nossos jovens, uma palavra específica aos jovens. Primeiro, não adianta ter preconceito, não adianta ter xenofobia, o que quer que seja, precisamos falar inglês. Eu já estou com 57 anos, vou tentar me virar, mas os jovens têm mais facilidade de aprender. Porque o mundo está, de fato, conectado. Nós, quando estivemos no Egito, no retiro lá para pastores brasileiros com a igreja perseguida, o Samuel Maurice, que é o pastor da igreja Casa Mubara, lá em Cairo, disse algo muito importante. Foi, o Brasil é um potencial muito grande para missões, que nós brasileiros somos aceitos em qualquer lugar. Na Jordânia, eu fui tratado com muito amor pelas pessoas, só por ser brasileiro. Eles amam o Brasil, amam os brasileiros. Nós temos a cara do mundo inteiro, mas precisamos falar inglês. Então, os jovens têm que falar. Outra coisa, quando tem uma comitiva como essa, por exemplo, ontem de manhã, que alguns não puderam, mas para os jovens colarem nessa hora, aqui, passar o dia todo junto, conversando, interagindo, aprimorando seu inglês, fazendo conexões, não perca essas oportunidades. Precisa acordar para isso. Sonhar, de fato, com missões, sonhar com alcançar o mundo inteiro. Amém? Obrigado.
Vou chamar nosso intérprete aqui, por favor. Obrigado. Aplausos à vida da Rafaela. Rodrigo, cadê o Rodrigo? Está com a equipe lá. Esposa da Rafaela também. Eu gosto sempre de falar sobre isso, o que o Pedro fez para nós, o que a Rafa fez, o Rodrigo faz com o suporte, e a Carlinha também. Os intérpretes exercem um ministério excelente, como hoje, sem a Priscila, jamais a Renata, o Paulo e tantas pessoas que assistem nosso culto pela internet poderiam ouvir a palavra. E não ter alguém que interpreta o idioma, nós não podemos entender o que o irmão quer dizer. Eu sei que isso é um ministério, é um serviço, eu quero honrar a vida dos intérpretes, honrar a vida da Carla mais uma vez, que vem servir a gente aqui, interpretando o Henry para nós, tá? Quero apenas apresentar mais uma vez, se quiser traduzir, o pessoal no ouvido pode traduzir, esse amigo precioso que é o Henry Garman. Realmente temos uma conexão no espírito, nos conhecemos desde 2014, e hoje há um vínculo de amor fraterno, não somente comigo, mas com a nossa igreja, e com a nossa ONG também. E hoje, o coração do Henry está muito voltado também para o nosso trabalho no Vinidão, no projeto No Café da Paz. Eu vou citar algo aqui, não quero constrangê-lo, mas como testemunho. Já há algum tempo atrás, Deus falou que nós receberíamos recursos de fora para abençoar a gente. Desde 2005 ouvimos uma palavra assim. E o Henry Fisher, que é o líder da Dunamis Connection, nos conectou com o Henry Garman, e através da Dunamis, do Garman, das duas estruturas, temos sido muito abençoados. Não só com amor e carinho, mas também com finanças. Se conseguimos alugar um espaço aqui ao lado para a ONG, é porque o Garman aqui é um homem simples, o Garman é um homem simples, não é um homem rico, não é um homem, é um grande empresário americano, é um fazendeiro, vive de um trabalho pesado e braçal. Antes trabalhava com construção também, trabalho pesado. Mas ele levanta recursos, nem são dele, muitas vezes sai pedindo às pessoas para investir em nós. Então hoje ele está assumindo de fato a despesa durante um ano do aluguel do espaço da ONG. Então, eu não estou falando para constrangê-lo ou colocar numa posição delicada, mas como testemunho que pessoas simples podem ser parceiros de coisas muito grandes. Então, que eu se aplaude o Senhor por esse testemunho da bênção de Deus. Henry Garman, fique à vontade. Thank you very much. Muito obrigada. Thank you for sharing your pastor with me. Obrigada por compartilhar o pastor de vocês comigo. Stefani and his family have put so much into my life. O Silfarney e a família dele têm colocado tanta coisa em meu coração. He has been a spiritual father to me. Ele tem sido um pai espiritual para mim. I grew up having a very bad relationship with my dad. Eu cresci tendo um relacionamento muito ruim com meu pai. And you helped me work through some of that pain. E você me ajuda a trabalhar muito dessa dor. And my relationship with my dad is now good. Agora, o meu relacionamento com meu pai tem sido bom. I am so thankful to be back here with everyone this morning. It feels like home to me. Eu me sinto muito feliz de estar de volta aqui com vocês nessa manhã. Eu me sinto em casa. Like I said before, the first time I was here, it was dirt floor and a wall, dirt wall. Eu me lembro que quando cheguei aqui da primeira vez, o chão era de areia e a parede de barro e a parede também ainda não tinha cimento. It's a blessing to see walls and floor and stage. E é uma bênção ver que tem chão e paredes e aqui um palco. But what is more of a blessing is to see this house full of people. E o que é mais bênção ainda é ver essa casa cheia de pessoas. This morning when all the children came up front, it was so awesome. Nessa manhã, quando todas as crianças vieram à frente, foi tão incrível.
A church that has lots of children is a healthy church Uma igreja que tem muitas crianças é uma igreja saudável, because the children are the next generation. porque as crianças são a próxima geração. Amen. Amém? So this morning I'm going to share a message, what God's doing in my life. Nessa manhã eu quero compartilhar uma mensagem a respeito do que Deus tem feito em minha vida. So I'm not preaching at you, Então, eu não vou pregar para você, I'm preaching to myself and sharing it with you. eu estou pregando para mim mesmo e compartilhando com você. The title is To Know Him O título é Conhecê-lo and to Make Him Known. e torná-lo conhecido. See, the greatest commandment in the Bible Veja que o maior mandamento da Bíblia is to love the Lord your God with all your heart, soul, and mind, é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento, and to love our neighbor as ourselves. e amar ao próximo como a si mesmo. And then the Great Commission is E a grande comissão é to go give this love away to other people. ir e espalhar esse amor às demais pessoas. So this morning, the beginning of my message is going to be a little bit heavy, Então, nessa manhã, o começo da minha mensagem será um pouco pesado. some hard scriptures, Algumas escrituras pesadas. but we're going to end it in a joyful way. Mas nós vamos terminar de uma maneira muito alegre. I want to read Matthew 7:21 to 23. Eu quero ler Mateus 27, 21 a 23. Not everyone that says unto me, Lord, Lord, Nem todo mundo que me disser Senhor, Senhor, shall enter the kingdom of heaven, entrará no reino dos céus, but he that doeth the will of my Father. mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Many will say to me that day, Muitos me dirão naquele dia: Lord, Lord, Senhor, Senhor, have we not prophesied in thy name? nós não profetizamos em teu nome? Didn't we cast out devils? Não expulsamos demônios? Didn't we do many wonderful works? Não fizemos tantas maravilhas? And then Jesus will say, Depart from me, I never knew you. Mas Jesus dirá: apartem-se de mim, nunca vos conheci. I can't think of any harder words to hear than those words. Eu não consigo imaginar nenhuma palavra mais difícil de se ouvir do que essas. Those words are final. Essas são palavras finais, No second chance. sem segunda chance. It's over. Acabado. That's the end. É o fim. Many of us have received hard phone calls, Muitos de nós recebemos telefonemas difíceis. maybe from a doctor telling us we have a disease, Talvez de um médico dizendo que a gente tem uma doença. maybe from the emergency telling us someone died. Talvez da emergência dizendo que alguém faleceu. We have all received words that were really hard, Todos nós recebemos já palavras muito difíceis. but I can't think of any words harder than that. Mas eu não consigo imaginar nenhuma palavra mais difícil do que essas. But it says, many will hear those words. Porém, aqui diz que muitos ouvirão essas palavras. And as a child, I feared those words. E então, como filho, eu temo essas palavras. I grew up in a church that was very religious, Eu cresci numa igreja que era muito religiosa, very legalistic. muito legalista. So we would take verses like this and just use them as a weapon. Então a gente pegava versículos como esse e usava como uma arma, And it brought fear into my life. trazendo medo à minha vida. But thank God, perfect love casts out fear. Mas eu louvo a Deus porque o amor perfeito, ele lança fora todo medo. So the big question is, how do we know Christ? Então a grande pergunta é: como nós conhecemos a Cristo? What does it mean to know him? O que significa conhecê-lo? And I think of the verse that says marriage is a great mystery E eu penso no verso que diz que o casamento é um grande mistério concerning Christ and the church. concernente à igreja e Cristo. So I think marriage is a perfect picture of what our relationship should be with God. Então eu creio que o casamento é uma imagem perfeita do que o nosso relacionamento com Cristo deve ser. I've been married for 21 years, Eu sou casado já há 21 anos.
And we keep growing. E a gente continua em crescimento. We keep learning stuff about each other. Continuamos a aprender coisas a respeito um do outro. I just think, what if I would have told her, I love you 20 years ago? What if I would have told my wife I love her 20 years ago? Eu me pergunto, e se eu tivesse dito à minha esposa, há 20 anos atrás, eu te amo? I love you, and if anything changes, I'll let you know. E aí, já pensou se eu tivesse dito para ela, eu te amo, That mas se wouldn't- alguma coisa mudar, eu te aviso. That wouldn't work. Isso não funcionaria. It's a continuous relationship, É uma relação de continuidade. a continuous just loving each other, speaking to each other, Contínuo amar e falar um ao outro desse amor. continuously seeking to understand each other, Continuamente buscando entender um ao outro. continuously forgiving each other. Continuamente perdoando um ao outro. It's an intimate relationship É um relacionamento íntimo, where two people come together onde duas pessoas se juntam with no secrets, sem segredos. and you trust each other in that. E você confia um no outro nisso. And when we live marriage the way God intended, E quando nós vivemos o casamento da maneira que Deus projetou, it is so beautiful é tão bonito, because there's no one else on earth that knows everything about you. porque não existe mais ninguém na terra que saiba mais ao teu respeito. But when you have a partner that chooses to love you Quando você tem um parceiro que escolhe te amar and you choose to love e them, você escolhe amá-lo também, it is a free will. é de livre vontade. And when we love out of free will, E aí quando nós amamos de livre vontade, it is so beautiful. é muito bonito. That is why the law didn't work in the Old Testament. É por isso que a lei não funcionou no Antigo Testamento. We as human beings we're so geared to following law. Nós, como seres humanos, a gente fica tão ligado a seguir leis. Many times we want the 10-step process. Muitas vezes a gente quer passar por esse processo, uma lista de processos, 10 processos. Give me the 10 steps to being wealthy. Por favor, me diga aí os 10 passos para eu conseguir ser rico. Give me the 10 steps to a good marriage. Por favor, me passe os 10 passos para eu ter um bom casamento. Give me the 10 steps to raising a family. Me dê os 10 passos para eu poder ter uma boa família. We want systems. A gente quer sistemas. And people have been that way since the beginning of time. E as pessoas têm sido dessa forma desde o início dos tempos. In Exodus 20, verse 18, Em Êxodo 20, verse? Exodus 20, verse 18. Êxodo 20, verso 18. When Moses went to the mountain, Quando Moisés foi à montanha, there was thunder and lightning, houve trovões e relâmpagos. and the people were scared. E as pessoas ficaram com They medo. said, Moses, you go hear from God. E as pessoas disseram, Moisés, vá você ouvir We're de going to Deus. stand at our tent doors. A gente vai ficar aqui na nossa tenda. We will watch you live. A gente vai te observar. We will watch you get close to God, Vai observar você chegando perto de Deus. but then come and tell us. E aí você volta e fala com a gente. We fight to have that relationship with God. A gente luta para ter esse tipo de relacionamento com Deus. So many times we fight against that. Muitas vezes a gente luta contra isso. How many of us are saying, Pastor, you go hear from God? Quantos de nós dizemos, pastor, vá você ouvir de Deus? We will come to church Sunday morning. A gente vai vir para a igreja domingo de manhã, We will even serve. nós serviremos, I don't want to bother with a prayer life. mas eu não quero me incomodar com uma vida de oração, I don't want to bother with cleaning up my life. eu não quero me incomodar em purificar a minha vida. I'm a Christian. Eu sou cristão. I'll go to church and hear what the pastor says. Eu vou para a igreja, vou ouvir o que o pastor vai dizer. I'm a good Christian Eu sou um bom cristão, because our pastor believes this and this and this. porque o meu pastor acredita nisso, nisso e nisso. But what do you believe? Mas no que você acredita? Where is your relationship? Onde está o teu relacionamento? How do you view Jesus? Como você conhece a Jesus? Does he talk to you? Porque ele fala contigo. Do you hear from him? Você tem ouvido dele? It takes a lot of work to have a good marriage.
Dá muito trabalho ter um bom casamento. It takes a lot of work to have a good relationship with Christ. E também dá muito trabalho ter um bom relacionamento com Cristo. But nobody else can do it for us. Mas é algo que ninguém mais pode fazer pela gente. We can learn from other people. Podemos aprender com outras We pessoas, can read books. podemos ler livros, But I think in the Old Testament, mas eu acredito que no Antigo Testamento, God gave them the law. quando Deus deu a eles a lei, And when he gave them the law, Moses' face was shining with glory. e aí quando Deus deu a eles a lei, a face de Moisés, ela brilhou com tanta glória. And I want to read the scripture on that. E eu gostaria de ler um versículo sobre isso. 2 Corinthians 3, starting at verse 5. 2 Coríntios 3, começando no verso 5. It is not that we think we're qualified to do anything on our own. Não é que pensemos que estejamos qualificados a fazer qualquer coisa nós mesmos. Our qualification comes from God. A nossa qualificação vem de Deus. He has enabled us to be ministers of his new covenant. Ele nos capacitou a sermos ministros dessa nova aliança. This is not a covenant written in stone, Essa não é uma aliança escrita em leis, but in spirit. mas no Espírito. The old written covenant ends in death, A velha letra da aliança termina em morte. but under the new covenant, the spirit gives life. Mas debaixo da nova aliança, o Espírito dá vida. The old way, which was in stone, O velho caminho que estava em pedras led to death. levava à morte. Even though it started with so much glory Mesmo tendo começado com tanta glória, that the children of Israel could not look on Moses' face. que o povo de Israel não conseguia nem ao menos suportar olhar para a face de Moisés. His face shone with the glory of God, A face dele brilhava com a glória de Deus. even though that brightness was already fading. Mesmo que essa glória estivesse desvanecendo. Shouldn't we expect far greater glory under the new way? Não devemos nós esperar glória maior ainda debaixo do novo caminho? Now that the Holy Spirit is giving life? Agora que o Espírito Santo nos dá vida? So if the old way, which has been replaced, was glorious, Então, se o velho caminho que foi substituído era glorioso, how much more glorious is the new way? quanto mais glória terá o novo? Since this new way gives us such confidence, E já que esse novo caminho nos traz tanta confiança, we can be very bold. podemos ser muito ousados. We're not like Moses, who put a cover over his face. Nós não somos como Moisés, que teve que colocar um véu sobre sua face, But the people's minds were hardened. mas as mentes das pessoas ficaram endurecidas. And to this day, when the old covenant's being read, E até o dia de hoje, quando a velha aliança é lida, that same veil covers their minds. esse mesmo véu cobre a mente deles They cannot understand the truth. e não conseguem entender a verdade. And the good news is, this veil can only be removed by believing in Christ. E a boa notícia é que esse véu só pode ser removido acreditando em Cristo. Verse 16, Verso 16. whenever someone turns to the Lord, that veil is taken away. Toda vez que alguém se vira para o Senhor, esse véu é tirado. For the Lord is spirit, Porque o Senhor é Espírito, and where the Spirit of the Lord is, there's freedom. Amen? e onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Amém? So that Spirit, the Spirit of God now lives in us. Esse Espírito, o Espírito de Deus, agora vive em nós. In the Old Testament, it only came to visit people, E no Antigo Testamento, ele só vinha para a visitação. but then it would leave again. Ele ia embora. But when Jesus came, that Spirit remained on him. Mas quando Jesus veio, esse Espírito permaneceu nele. And that Spirit now remains on us, E agora esse Espírito permanece em nós, if we allow it to. se permitirmos. I wanted to read a little bit more scripture in John 5:39. Eu gostaria de ler um pouco mais das Escrituras em João 5:39. In this scripture, I'm going to read it. You search the scriptures because you think they give eternal life. Vocês buscam as Escrituras porque acreditam que elas te dão vida eterna.
but the scripture points to me. mas as escrituras apontam para mim. Yet you refuse to come to me. Yet you refuse to come to receive this life. E, no entanto, vocês se recusam a vir até mim para receberem essa vida. Even in the New Testament, Até mesmo no Novo Testamento, the people that went to church, as pessoas que iam para a igreja, the people that were familiar with all the scribes and the laws and the scrolls, as pessoas que estavam familiarizadas com todas as leis, com os escribas, com os pergaminhos, they were so educated in the 10-step process. eles estavam tão educados a entender esse processo, tão formados. They were educated in the prophecies. Eles eram educados, tinham educação nas profecias. Yet when Jesus stood before them, they did not recognize him. No entanto, quando Jesus estava ali de pé diante deles, eles não o reconheceram. See, the scripture is not eternal life. Veja que as escrituras não são a vida eterna. The scripture points us to eternal life. As escrituras apontam para a vida eterna. The scripture points us to Jesus Christ. As escrituras nos apontam para Jesus Cristo. I want to read some more scripture in Matthew 12:38. Quero ler mais escrituras em Mateus 12:38. One day, some of the teachers of the religious laws came to Jesus. Dia, alguns mestres religiosos da lei e fariseus vieram até Jesus Show us a miracle to prove your authority. e disseram: Mestre, mostre-nos um milagre para provar a sua autoridade. Doesn't that again sound like show me the steps? Não parece isso de me mostre os passos? But Jesus said, Mas Jesus disse: only an evil, adulterous generation would demand a miraculous sign. apenas uma geração má e adúltera demandará um sinal miraculoso. The only sign I will give them is just like Jonah was in the belly of the whale, Mas o único sinal que lhes darei é o de Jonas na barriga da baleia. so Jesus will be in the belly of the earth. Jesus estará na barriga da terra, no interior da terra. And then he had some strong words for them. E aí Jesus disse algumas palavras fortes para eles. He said, the people of Nineveh will rise up against this generation. The people of Nineveh will stand up against this generation on judgment day and condemn it. Jesus disse: o povo de Nínive se levantará contra essa geração no julgamento e a condenará. Because they repented of their sins from the preaching of Jonah. Porque eles se arrependeram de seus pecados na pregação de Jonas. But someone greater is here than Jonah. Mas alguém maior do que Jonas está aqui But you refuse to repent. e vocês se recusam a se arrepender. Some of us that have been going to church all our life, Muitos de nós têm vindo para a igreja toda a nossa vida. we've heard these Bible stories A gente ouve essas histórias bíblicas and we become numb to them. e a gente se torna conhecido para elas. But sometimes we need to just stop and think. Mas algumas vezes o que precisamos é parar e pensar. Think how that played out. Pensar em como aquilo aconteceu. The people of Nineveh were living in continuous sin. O povo de Nínive estava vivendo em pecado contínuo. There was great wickedness there. Havia grande maldade naquele lugar. One day God pulled an ordinary man out. E dia Deus colocou ali um homem comum Said, I want you to go talk to those people. e disse: eu quero que você vá lá falar com aquelas pessoas. I'm not qualified. Eu não tenho qualificação. I don't want to go there. Eu não quero ir lá. I don't even like those people. Eu nem gosto daquelas pessoas. So he ran away. Então ele fugiu. And we all know the story. E todos nós conhecemos a história. They threw him over the ship. Eles lançaram a Jonas do navio. A whale swallowed him Veio uma baleia e o engoliu and transported him to that. e o transportou até aquela cidade. So now you think of a man that has just spent some time in the belly of a whale. Agora pense num homem que passou algum tempo dentro da barriga da baleia. I don't think he smelled too great. Eu acho que ele não deveria ter um cheiro muito bom. I don't think he looked too great. E a aparência também acho que não era boa. And he definitely had a bad attitude. E muito provavelmente ele tinha também uma má atitude. He went and preached to those people. Então esse homem foi lá e pregou para aquelas pessoas. He told them to repent. Disse para elas: arrependam-se. Then he sat up on the hill E aí ele foi se sentar num morro and waited for God to destroy them. e ficou ali esperando Deus destruí-los. Sometimes I find myself being Jonah.
Então, algumas vezes eu me deparo sendo assim como Jonas. I can tell people truth without love. Eu posso ser capaz de dizer a verdade para as pessoas, porém sem amor. Then I can sit back with that attitude. E aí eu me sento com essa mesma atitude. If you don't repent, God's going to take care of you. Se você não se arrepender, Deus vai lidar contigo. We as humans tend to go that way. Como seres humanos, temos a tendência de agir assim. But I think of the harsh words that Jesus had for them. Mas eu acredito que as palavras difíceis que Jesus teve para eles. So now picture us being before the throne of God. Picture us being before the throne of God. Nos mostram a nós mesmos diante do trono do próprio Deus. On Judgment Day, No dia do julgamento. you have the people from Nineveh over here. Tem lá no dia do julgamento o povo de Nínive. And they're telling the Pharisees, E, you eles, didn't repent when Jesus stood in front of you? e aí o povo de Nínive está lá dizendo para os fariseus: vocês não se arrependeram com Jesus na frente de vocês? We repented when this stinky prophet with a bad attitude came to our town. Nós nos arrependemos quando chegou um profeta fedido e com uma péssima atitude falando com a gente. And he had the same words for the queen of the south. E essas mesmas palavras Jesus também disse a respeito da rainha de Sabá. He said, the queen of the south will rise up against you in judgment. Ele disse: a rainha de Sabá se levantará contra vocês no dia do julgamento. Because she traveled about 1,500 miles Porque ela viajou cerca de 1.500 milhas to seek out Solomon's wisdom. para ver a sabedoria de Deus através de Salomão. She traveled a long way. Ela viajou um longo caminho. She gave up a lot of things, Ela abriu mão de inúmeras coisas. several months of her life to go seek out wisdom. Diversos meses da vida dela para buscar a sabedoria. And yet, Jesus is standing in front of people and they don't want to hear him. No entanto, Jesus estava lá na frente daquelas pessoas e ninguém queria ouvi-lo. And I have to think of those stories and I say, Jesus said he has to leave so he can send something better. E aí eu fico pensando nessas histórias e digo a vocês que Jesus disse para eles: eu precisarei ir embora para que algo melhor venha. And this was before he left. E isso foi antes dele ir embora. So I think if that judgment was going against them, Então eu acredito que se esse julgamento fosse alcançá-los, how much greater is the standard for us? quanto maior será o padrão de julgamento para nós? If we don't receive the call, Se a gente não receber o chamado, who is going to rise up in judgment against us? quem será que vai se levantar no julgamento contra nós? Jesus paid a very heavy price. Jesus pagou um preço muito pesado. He drank that cup Ele bebeu daquele cálice with all our sin, com todo o nosso pecado, all our shame. toda a nossa vergonha. He went to the cross. Ele foi à cruz. He cried out, my God, why hast thou forsaken me? Ele clamou: meu Deus, por que me abandonaste? And then he said those words, it is finished. E então ele disse: está consumado. I believe every demon in hell understands what those words mean. Eu acredito que todo demônio da terra acreditou no que aquelas palavras significavam. Eles sabiam o que elas significavam. The enemy was defeated. O inimigo estava derrotado. Jesus went into the hell, E Jesus foi até o inferno, took the keys of the kingdom back, pegou de volta as chaves do reino. and what did he do? E o que ele fez? He walked out and handed those keys to you and I. Ele entregou essas chaves para você e para mim. He filled us with the Spirit. Ele nos encheu com o Espírito Santo. He empowered us to go out and make a difference. Ele nos capacitou para irmos fazer a diferença. I believe that is why it's very important that we must get the great commandment first. Então, em nossas vidas, a gente aprende, né, que devemos colocar em primeiro lugar o grande mandamento. So we can fulfill the Great Commission. E aí, colocando em nossas vidas o grande mandamento, a gente pode cumprir a grande comissão. To know God, Conhecer a Deus, to make Him known. torná-lo conhecido. I just think another verse I wanted to read, Outro verso que eu gostaria de ler, it's Romans 8:11. em Romanos 8:11. It's not on here. But when
it says the same spirit that raised Christ from the dead Diz que lives in us. Diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos vive em nós. And I think again we underestimate what that looks like. Eu creio que novamente a gente subestima o que isso representa. I don't know how many people watch the movie Passion of the Christ. Não sei quantos aqui assistiram o filme A Paixão de Cristo. It's a very brutal movie É um filme muito brutal about Christ's crucifixion. a respeito da crucificação de Jesus. And we see the Bible stories with Jesus hanging on a cross. E aí a gente lê as histórias bíblicas com Jesus carregando a cruz. It wasn't that pretty. Não foi assim tão bonito. Jesus' his own mother and brothers didn't recognize him. Até mesmo a própria mãe e os irmãos de Jesus não o reconheceram. They made whips with pieces of metal on the end. Eles fizeram chicotes com... Pieces of metal, steel. Eles fizeram um chicote com pedaços de metal. And when they whipped him, it would rip open his flesh. E quando eles chicoteavam a Jesus, aquilo abria sua carne. I believe his back was completely shredded. Eu acredito que suas costas estavam completamente em carne viva. His hands had nail holes in them. As suas mãos tinham as marcas de prego. His side had a spear hole. No seu lado tinha um buraco de uma lança. And they did not have time to prepare his body. E não houve tempo de preparar o seu corpo. So they laid him in a tomb. Então, quando colocaram ele lá no túmulo, So I can't help but wonder, what did that look like in that tomb? eu não consigo deixar de pensar qual a aparência que havia ali naquele túmulo. A dark, cold tomb made out of stone, Que era um túmulo escuro, úmido, feito de pedra, feito with na a pedra. body laying there that has just been ripped open. Com um corpo que ali jazia, todo açoitado, rasgado. But yet on that third day, No entanto, no terceiro dia, something came into that tomb. algo entrou naquele túmulo. I can't help but imagine, what was it like? Eu não consigo evitar de pensar como foi. Was it thunder? Foi como um trovão? Was it lightning? Como um relâmpago? Was it just quiet electricity? Foi quieto como eletricidade? Was it a soft voice? Foi uma voz mansa? We don't know what it felt like, A gente não sabe como aconteceu, but we know that a spirit came into our Savior's body. mas sabemos que o Espírito veio ao corpo do nosso Salvador He rose back to life. e ele foi levado novamente à vida. That is our victory. Essa é a nossa vitória. Amen? Amém? But the spirit that did that Mas o Espírito que fez isso lives inside of us. vive dentro de nós. What are we doing with that spirit? E o que nós temos feito com esse Espírito? What are we doing with that authority? O que temos feito com essa autoridade? I think we don't realize how much authority we have. Eu acredito que a gente nem perceba o quanto de autoridade nós temos. I know I don't. Eu sei que eu não percebo. But just like my marriage, Mas assim como no meu casamento, I'm going to dig in deeper. eu quero cavar cada vez mais fundo. I want to know him more. Eu quero conhecê-lo mais. I want to feel his presence. Eu quero sentir a presença dele. I want to speak to him. Eu quero falar com ele. I want him to speak to me. E quero que ele fale comigo. As a child growing up, Assim como uma criança que está crescendo, I had a lot of problems. eu tenho muitos problemas. I had a lot of people blaming me. Eu tive muitas pessoas me culpando. I was a rebellious child. Eu fui uma criança muito rebelde. So people were always telling me what I'm doing wrong. Então as pessoas estavam sempre me dizendo aquilo que eu estava fazendo de errado. After a while, I just put my guards up. E aí, depois de um tempo, eu comecei a tentar me blindar. So when I came to Christ, E quando eu cheguei até Cristo, I had all these walls built around my heart. eu tinha todas essas muralhas ao redor do meu coração. I didn't trust anybody. Eu não confiava em ninguém. I didn't trust God. Eu não confiava em Deus. But slowly but surely those walls are coming down. Mas devagar e certamente todas essas muralhas elas têm caído por terra. There was many areas of my heart
that I did not invite God in. Havia muitas áreas da minha vida, do meu coração, que eu não convidava Jesus. He could sit in the living room table. Ele podia se sentar ali, à mesa, na sala, Don't go in that storage room. mas não vai ali naquele That depósito. door's locked as well. Aquela porta ali também está And trancada. definitely don't go in there. Definitivamente ali também não entre. But slowly but surely, Mas devagar, porém de uma forma certeira, I'm saying, God, you know what's in there. eu estou dizendo, Senhor, o Senhor sabe o que tem ali. I trust you. Eu confio em Ti. You took my sin and my shame. O Senhor levou o meu pecado e a minha vergonha. You nailed it to the cross. O Senhor foi pregado numa cruz. It's not about me. Não é a respeito de mim, It's about you. é a respeito do Senhor. You know when Jesus receives the most glory? Sabe quando Jesus recebe a maior glória? When he gets what he paid for. É quando ele recebe aquilo pelo qual ele pagou. He paid for my shame. Ele pagou pela minha He vergonha. paid for my sin. Ele pagou pelo meu pecado. So I just, in the beginning it was heavy, but in the end here, I want to rejoice that we have the Spirit of God living in us. Bom, sei que no início da pregação eu fui pesado, mas agora eu quero me alegrar, porque nós temos o Espírito do Senhor vivendo em nós. Jesus said, if our son asks us for a fish, O Senhor disse, se teu filho te pedir um peixe, we're not going to give him a snake. você não dará para ele uma cobra. If he asks for bread, Se ele pedir um pão, we're not going to give him a rock. você não vai dar para ele uma pedra. He said, if we are evil Ele disse, se nós que somos maus, and we know how to give good gifts to our children, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, how much more will our Father in heaven give us his Spirit if we ask? quanto mais o nosso Senhor que está no céu nos enviará o seu Espírito se nós pedirmos. See, it's not about us. Veja que não é a respeito de nós, It's about him. é a respeito dele. I believe we have a lot of work to do. Eu creio que nós temos muito trabalho a ser feito. This is not a church that you attend. Essa não é uma igreja que você frequenta, This is a building where the church is coming into. é sim um prédio no qual a igreja entra. You are the church. Você é a I igreja, am the church. eu sou a igreja, We have the keys. nós temos as chaves. And you know, many times we tell people, you have to go to church. Muitas vezes a gente diz para as pessoas, você tem que ir para a igreja. I could be wrong. Eu But I don't see that anywhere in the Bible. Eu posso estar errado, mas eu não vejo assim em nenhum lugar da vida, da Jesus Bíblia. told the church to go to the people. Foi Jesus que disse à igreja para ir até as pessoas. I love what you're doing in this community. You're going to the people. Eu amo o que vocês fazem nessa comunidade, porque vocês estão indo até as pessoas. I'm going to tell a little story about a dream I had. Eu vou contar uma história sobre um sonho que eu tive. About 6 weeks ago, Cerca de 6 semanas atrás, I had a dream. eu tive um sonho. In my dream, there was construction workers building a platform out across the water. No meu sonho haviam construtores que eles estavam construindo uma plataforma que passava pela água. They were going to put a crane on there to work off of, like a crane, like a equipment, They were going to Eles put iam colocar um equipamento, crane, que eu não sei o que é, para trabalhar nessa obra. And I told them the platform is not heavy enough. Mas aí eu disse para esses construtores que a plataforma não estava pesado bastante. In my dream, I'm begging them, don't go on there, it's going to break down. E aí no meu sonho eu falava para aqueles construtores, não continuem construindo, vai quebrar. They ignored me. E eles me ignoraram. They drove out on, and it collapsed. E aí eles passaram de carro por essa plataforma e ela caiu. And the people fell in the water. E as pessoas caíram na água. And in my dream, I'm running and telling people, there's people in the water, we have to save them. E aí no meu sonho eu corria e dizia, tem gente dentro da água, precisamos salvá-los. And people's response was like, oh my, I hope they're okay. E a resposta das pessoas era, caramba, espero que elas fiquem bem. I hope they get out. Eu espero que elas consigam se livrar. But nobody was concerned. Mas ninguém estava preocupado. I ran back to the water, Eu voltei até a água and there was people floating in the water. e havia pessoas ali boiando. And there was emergency workers standing on the bank. E estavam os trabalhadores da emergência ali na borda.
And I was pleading with them, we got to get them out, we got to get them out. E eu estava implorando, vamos, a gente tem que tirar eles da água. And they said, no, we have to wait on the proper people to come. E eles estavam dizendo, não, a gente precisa esperar os trabalhadores corretos para virem fazer isso. We have to wait on people that are trained. Precisamos esperar pelas pessoas com treinamento fazerem isso. And in my dream, I said, we can't wait. E aí no meu sonho eu dizia, não, a gente não pode esperar. I jumped into the water and grabbed a guy. E aí eu pulei na água e tirei um cara. And they said, they're all dead already. E aí eles me disseram, mas eles já estão mortos. I pulled him out of the water, E aí eu tirei ele da água and he starts coughing out water. e ele começou a expelir aquela And he was água. alive, E ele estava vivo and he was saved. e foi salvo. I woke up from my dream shaking. E aí eu acordei desse sonho tremendo. Several days later, Alguns dias depois, I got a phone call. eu recebi um telefonema. It was from a man I worked with 21 years ago. Era de um homem com quem eu trabalhei 21 anos atrás. I worked with him 1 year. Eu trabalhei com ele por 1 ano. This man was not a believer, Era um homem que não era crente, but he was like a father to me. mas para mim era como se fosse um pai. And we hadn't talked in maybe 8 years. E a gente não havia se falado havia uns 8 anos. And he was just asking me about my life. E ele me fez perguntas sobre a minha vida. And during the conversation, I said, I feel blessed by God. E aí, durante a conversa, eu respondi para ele, eu me sinto abençoado por Deus. When I said the name God, he said, I want to ask you a question. E aí, quando eu falei essa palavra Deus, ele me disse, eu queria te fazer uma pergunta. He said, do I need to be saved and baptized to go to heaven? Ele me perguntou, eu preciso ser salvo e ser batizado para ir para o céu? I said, yes, you need to be saved, and I believe it's important to be baptized. Eu disse, sim, você precisa ser salvo e eu acredito que também seja importante ser batizado. I was able to pull this guy out of the water, Então eu fui capaz de tirar aquele homem ali daquela água. and he got saved. E ele foi salvo. Last Sunday, he came to our house. E aí no domingo passado ele foi até a nossa casa My son and I baptized him. e meu filho e eu o batizamos. This man is old enough to be my father. E esse homem tem idade o bastante para ser o meu pai. But I believe that dream is a prophetic word for all of us. E eu acredito que aquele sonho é uma palavra profética para todos nós. There's people in the water. Há pessoas na água. Some of us are saying they're dead. Alguns de nós está dizendo, não, já estão Just let the mortos. proper people get them out. Deixa que as pessoas treinadas tirem eles dali. We hold the keys. Nós temos as chaves. We are the people. Nós somos as pessoas. We need to jump in the water. Nós temos que pular nas águas. We need to pull people out. Temos que tirar as pessoas. You know, we get caught up in fighting in church. A gente fica muito apegado nessas briguinhas de igreja. In James it says if we fight and carry on, E no livro de Tiago diz, se a gente ficar em contenda, it says this wisdom is earthly, sensual, and devilish. diz que esse tipo de sabedoria é demoníaca, diabólica, sensual. It is not your pastor's job to go out to the community. Não é o trabalho do pastor alcançar a comunidade. It is not your pastor's job to give you spiritual food for daily life. Não é o trabalho do pastor dar comida espiritual para a tua vida diária. He does carry responsibility, Ele tem sim responsabilidades, but on the day of judgment, he's not going to be standing with you. mas no dia do julgamento, ele não estará lá de pé junto com vocês. You're going to be standing alone. Você estará de pé sozinho. You don't need a microphone. Você não vai precisar de um You don't microfone. need a stage. Você não precisa de palco. You don't need a title. Você não precisa de título. The Bible says the fields are white with harvest. A Bíblia diz que os campos estão brancos para a colheita, The laborers are few. mas os trabalhadores são poucos. If there's fighting and carrying on going on, Se há contenda e brigas acontecendo, we're not getting the picture of who God is. a gente não está compreendendo a imagem de quem Deus é. Because there's people in the water. Porque tem pessoas lá na água. You have the ability to help those people. E você tem a habilidade de ajudá-las. You don't need a title. Não precisa de um título para isso. You don't need a microphone. Nem de microfone. You can touch people in the grocery store, Você pode tocar as pessoas numa mercearia, in your school, na tua escola, at your work. no teu trabalho. Wherever there's people, there's ministry.
Onde quer que haja pessoas, ali existe ministério. Again, this is a work that God is doing in my heart. Novamente, essa é uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. I'm not here talking to you like I have arrived. I'm not here talking like I have already arrived. I'm still working. Eu estou aqui falando com vocês, não que eu já tenha alcançado, eu ainda estou trabalhando nisso. Jesus sent the disciples out, Jesus, quando enviou os discípulos, told them to go out to the lost sheep, disse que eles teriam que alcançar as ovelhas perdidas, told them to proclaim the gospel. proclamar o evangelho. The gospel is the good news. O evangelho são as boas novas. What is the good news? E o que são as boas novas? The good news is Jesus is risen, As boas novas é que Jesus ressuscitou and he has given you power and authority. e que te deu poder e autoridade Share your testimony. para compartilhar o teu testemunho. Share what Jesus is doing in you. Compartilhe o que Jesus tem feito em você. You don't have to have the Bible memorized. Você não tem que ter memorizado toda a Bíblia. It is very important to be educated in the Word, É muito importante ser letrado na palavra, but we still need to be pointing people toward Christ. mas precisamos apontar as pessoas para Cristo. That can be done through what Jesus is doing in our life. E isso pode ser feito através do que Jesus está fazendo na nossa vida. It can be done with showing them the Word. Pode também ser feito mostrando a palavra. Jesus said, proclaim the kingdom, Jesus disse: proclame o reino, heal the sick, curem os enfermos, raise the dead, ressuscitem os mortos, cleanse the lepers, curem os leprosos, cast out demons. expulsem os demônios. Freely you have received, Livremente vocês receberam, freely give. livremente doem. Just remember, to be known Lembre-se, And to ser make him conhecido, known. tornar conhecido. I just believe we're living in times where it is urgent. Eu acredito que estamos vivendo em tempos em que é urgente. The words that I read in the beginning, depart from me, I never knew you. Aquelas palavras que eu li lá no início, aparte-se de mim. The man that came to me the other week, O homem que veio para mim a semana passada he was a good man. era um bom homem. He lived a life of integrity, Ele vivia uma vida de integridade. but he did not know Jesus. Mas ele não conhecia Jesus. But now he does. Mas agora ele conhece. And it is up to us E aí cabe a nós whether somebody will hear those words or not hear those que as words. pessoas ouçam ou não essas palavras. And I believe that that is a weight that we should carry, E eu creio que esse é um peso que todos nós devemos carregar. not so much that it gets us down, Não um peso que nos deixa lá prostrados, but so much that it motivates us to go out. mas sim motivados para que a gente vá. Amen. Amém? That is what God is doing in my life recently, É isso que Deus tem feito na minha vida recentemente. and it is an area where I am looking to grow deeper and deeper. E é o cenário no qual eu tenho buscado crescer mais e mais profundamente. I just want to thank you all for receiving us Eu gostaria de agradecer a todos por nos receberem. and go out and give freely. Então, vão e deem liberalmente. Amen. Amém? God bless. Deus abençoe. Obrigado, Carla. Ok. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. O Espírito Santo falou claramente hoje sobre salvação aqui nessa manhã, sobre conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido. E pode ser que haja alguém que está nessa água que o Henry falou, esteja se afogando nessa água, morrendo, e o Espírito Santo quer te restaurar. Com os olhos fechados, cabeça curvada, orem todos comigo essa oração, por favor, dizendo: Senhor Jesus, eu estou morrendo sem o Senhor. Tua palavra diz que o Senhor veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus. Tua palavra diz que todos pecaram
e foram separados da glória de Deus. Mas tua palavra também diz que aquele que confessa com os lábios e crê no coração que Jesus vive e é Senhor, será salvo. Olhos fechados, cabeça curvada. Se você está aqui nessa manhã e se afastou da comunhão com o Pai e está se sentindo distante dele, Ele está te chamando de volta hoje. Alguém que, ao fazer essa oração conosco aqui hoje, sentiu no seu coração a convicção de voltar a ter uma comunhão pessoal com Deus, ou de entregar o seu coração plenamente a Jesus, e voltar à comunhão do corpo de Cristo, que é a igreja. Se alguém quer orar por você, se o Espírito Santo, através dessa palavra, te trouxe de volta, queremos orar com você. Se você é essa pessoa, levante a sua mão para que possamos orar por você. Alguém que diz, sim, eu quero voltar para o Senhor hoje, eu quero entregar meu coração a Ele, eu quero ter comunhão com Ele, com o seu corpo, com a sua família, que é a igreja. Alguém que diz sim? Se não há ninguém, que o Espírito Santo nos conceda novas oportunidades. Pode abrir os seus olhos. Mais uma vez, aplauda o Senhor pela palavra que recebemos nessa manhã. Antes de encerrar, eu queria chamar aqui a diaconisa Marluce, que é co-líder da Rede de Mulheres. Por favor, Marluce. A gente vai na saída do culto, ela vai explicar, fazer um momento especial para as mulheres, mas ela vai orar. E no final estaremos orando para os aniversariantes também da semana. Por favor, Marluce. Bom dia, mulheres. Boa tarde já, não é isso? Boa tarde? Boa tarde. A Fernanda é líder da Rede de Mulheres e eu auxilio ela, né? Então, nós duas coordenamos a Rede de Mulheres. E nós temos uma lembrança, uma pequena lembrança para vocês no dia de hoje. Mas antes da lembrança, eu queria deixar uma palavra para vocês, uma palavra muito conhecida, que é em Provérbios 31. Porque eu acredito no fundo do meu coração que é um exemplo, né, que a Bíblia nos deixa para sermos a mulher segundo o coração de Deus. E Provérbios 31 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do seu marido está nela confiado, e ela nenhuma fazenda faltará. Esse versículo é demais. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. E hoje nós estamos vivendo como mulheres, e às vezes ouvimos uma outra mentalidade, né, de mulheres, mas nós queremos ser mulheres segundo o coração de Deus, segundo o que a palavra de Deus nos inspira. Uma mulher que faz bem ao seu marido todos os dias. Olha que responsabilidade para nós, mulheres. Não é? Não é aquela mulher rixosa, mas é que faz bem ao seu marido todos os dias. E eu queria que todas as mulheres ficassem de pé agora. E eu queria que os maridos e quem fosse adolescente, as meninas também, que são mulheres adolescentes, se tivessem o pai do lado, que eu queria que você estendesse a mão e você declarasse sobre essa mulher aí do seu lado. Os homens podem levantar as mãos. Isso. O pai para a sua filha adolescente. E vamos orar? Pai, nessa manhã, ó Pai, que nós recebemos a Tua palavra, uma palavra que tocou o nosso coração. Senhor, mas nós queremos nessa manhã também interceder por nós, mulheres. Ó Pai, nós somos mulheres que somos mães, que somos amigas, que somos donas de casa, mas acima de tudo, Senhor, nós queremos ser as mulheres, Senhor Deus, que o Senhor sonhou para que nós fôssemos. Eu creio de todo o meu coração que o Senhor tem algo muito novo e algo especial para derramar sobre as mulheres nesse tempo. E eu declaro em nome de Jesus que nós possamos corresponder àquilo que os céus estão falando a nosso respeito. Em o nome de Jesus, que a próxima geração de adolescentes, de mulheres, ó Pai, vão ser exemplos, vão ser mulheres, ó Pai, que vão fazer a diferença na faculdade, na escola, vão ser mulheres donas de casa, vão ser mulheres profissionais, mulheres bem-sucedidas,
mas mulheres tementes a Ti. Muito obrigado, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém. Aí tem uma lembrancinha para vocês agora ali no final do culto. Amém? Agradeço. Pode sentar um pouco mais, por favor, só mais um pouquinho. Vamos já encerrar. Então, na saída do culto, a lembrança vai ser entregue às nossas mulheres. Eu quero, como pastor da igreja, também parabenizar as mulheres pelo seu dia. Mulheres que muitas vezes têm que fazer uma dupla jornada, lutar para manter suas famílias. Vamos também orar pelos aniversariantes, porém, antes de orar por todos, se vocês me permitem, queríamos chamar em especial alguém que fez aniversário ontem. Vou chamar aqui o pastor Oldson Boulet. Aplaudir o Senhor pela vida do nosso pastor Oldson, que ontem completou mais um ano de vida, o nosso mais jovem membro do nosso colégio pastoral. Chegou aos 4.3? 4.4? Um pouquinho mais? Tá bom por aí? Tá. Os 44 anos, com rosto de 43,5. Pastor Oldson, muito precioso para nós. Ontem ele fez mais um aniversário. Quero lembrar para ele um texto que para mim é muito caro, que tem a ver muito com a nossa relação, que é 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e versículo 2. E quero fazer minhas as palavras do apóstolo Paulo. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Amém? E, finalmente, suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Sei que não é um parabéns muito usual te convidar para suportar comigo o sofrimento, mas que essa é a tua vocação como homem de Deus. Eu posso te honrar, Hudson. A igreja entrega a você aqui uma lembrança, um momento de gratidão pela sua vida. Amém? Quero convidar junto com outros os aniversariantes, né? Quem fez aniversário de segunda até hoje, o aniversário de casamento. Oi? Hoje é o do Paulo? É aniversário hoje, Paulo? Glória a Deus. Vem cá também, Paulo pode subir aqui. Alguém ajuda o Paulo a subir aqui? Tá ruim de subir? Prefere ficar aí? Você sabe, se conseguir subir. Mais alguém fez aniversário de segunda até hoje, ou aniversário de casamento? Mais ninguém? Só o outro e o Paulo mesmo? Olha que benção. Mas estou chamando. Quem fez, puder se aproximar. Está na salinha, Sofia? Laura também está na salinha, não tem problema. Então, Hudson ontem, Paulo hoje. Paulo fez 18 anos, né, Paulo? Fala, peraí. Fez 18 anos hoje, né? 54, meu Deus. Vamos orar para esses irmãos aqui que aniversariaram. Vamos ficar em pé. Amém. Estenda as mãos para cá, por favor. Pai, muito obrigado pela vida dos teus filhos, que ontem o Hudson, hoje o Paulo, completam mais um ano de vida. Abençoa-os em tudo, que eles tenham uma vida plena em todas as áreas das suas vidas. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor pela vida deles mais uma vez. Com o amor do Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Um bom domingo a todos, Deus abençoe.